Os sintomas de faringite geralmente são de início abrupto: dor de garganta, febre alta, calafrios, dores musculares e dor de cabeça. A frase é do Dr. Drauzio Varela, médico e escritor. Olá, estamos começando mais um assunto do dia ao vivo, aqui pela Rede Brasil de Comunicação. Você já deve ter sentido dores na garganta. Isso não é uma doença em si, mas um sinal de que alguma coisa está errada com sua garganta. A dor é o principal sintoma de uma doença, que nesse caso pode ser desde uma amidalite ou uma faringite, ou até mesmo uma doença mais grave como o câncer. Por isso é importante procurar ajuda médica assim que o sintoma aparecer. Antes de conversar mais sobre este assunto, acompanhe agora uma reportagem com Guilherme Luiz. Quase todo mundo já sentiu esses sintomas: sequidão na garganta, irritação, rouquidão, sensação de aperto e perda de voz. Muita gente acredita que esses problemas aí podem ser solucionados com o uso de uma pastilha ou de um spray e que podem ser evitados se a pessoa deixar de tomar água gelada, deixar de gritar. Mas, na verdade, com a insistência desses sintomas, o melhor a fazer é procurar um médico. Muitas vezes a gente está com a dorzinha de garganta, aquela dor de garganta persiste, no outro dia você está com febre, a dor aumenta. Mesmo você parando de tomar gelo e tomando as medidas preventivas, você pode estar com a infecção, você pode estar precisando de uma medicação direcionada e apropriada para aquilo. Então, assim, realmente deve ser feito a consulta e procurar um atendimento profissional. Ao contrário da maioria, muitas pessoas buscam ajuda médica logo no início do problema. Esta é a administradora Marcionila Nunes, que passou por alguns problemas na garganta e foi se tratar no setor de otorrinolaringologia no IMIP. Já é a terceira crise de rouquidão e crise de amidalite, que eu venho até o ambulatório para tratamento de urgência e também para tratar das crises, no caso, né? Nesse vai e vem que já dura 1 ano no tratamento da amidalite, Marcionila já fez vários exames. Fiz exames de videolaringoscopia e nele o resultado diagnosticou que eu tenho uma disfonia funcional. E a doutora encaminhou agora para fono. O exame incomoda muito, mas é simples e é muito fácil. Com o acompanhamento médico, a expectativa é sempre a melhor possível. Hoje, Marcionila foi encaminhada para um tratamento mais específico com fonoaudiólogo e continuará o processo. Em breve deve estar totalmente curada, mas tudo começou com uma iniciativa de não se tratar sozinha. Agora, ela orienta as pessoas que observam o surgimento dos sintomas que façam o mesmo. Procurem um médico o mais rápido possível. Realmente procurar o tratamento certo para se cuidar, para que no futuro venha até ser um câncer, ser um problema maior, não venha a ser um problema maior. E aqui no IMIP tem grandes profissionais na área que podem nos ajudar. Um ótimo exemplo. O recomendável mesmo é procurar um atendimento médico, porque cada caso é um caso. O frio, ele favorece o surgimento das inflamações na garganta, porque diminui a defesa do organismo. Por isso, quem já tem disposição deve evitar alguns hábitos, como ficar com o cabelo molhado, consumir bebidas muito geladas. Durante as crises, não é recomendável tomar nada nem muito quente, nem muito frio. Para esclarecer ainda mais sobre esses assuntos, sobre essas doenças da garganta, estamos recebendo hoje nos nossos estúdios o Dr. Silvio Vasconcelos, otorrinolaringologista e também especialista em voz. Também estamos recebendo o Dr. Eduardo Hinojosa, oncologista clínico. Você também pode participar do nosso programa. Deixe suas dúvidas nas nossas redes sociais, Twitter, @Assunto do Dia TV, Facebook, o Assunto do Dia. Você também pode participar ligando através dos telefones 3424-1547 e o 3424-1977. Queria agradecer a participação de vocês dois aqui. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa. O recomendável, como vimos ali no exemplo, é procurar ajuda médica. Como é que devemos procurar? Qual é o primeiro passo para buscar essa ajuda médica? É quando a garganta apresenta uma dor, uma rouquidão? Como é que funciona, doutor Silvio? A primeira coisa é deixar assim, os telespectadores tranquilos. Assim.
Tem muita gente que fica assim, extremamente nervoso quando começa a garganta a doer e pensando que pode ser alguma coisa mais séria, pode ser câncer, alguma coisa. A maioria dos problemas que causam a dor de garganta, eles são assim, autolimitados, eles passam sozinhos. Então, você tem as infecções virais, resfriados e tudo isso. É interessante notar e salientar que quando esse problema começa a persistir, então o paciente está com 7, 10 dias sentindo dor na garganta, tomando medicação, aquilo não melhora, é interessante ele voltar, é interessante ele procurar o auxílio médico, mesmo que os sintomas não estejam muito importantes, ou se desde o início o sintoma for realmente muito incômodo, o paciente estiver com muita dor, com muita febre, então logo no início ele procure a assistência médica. Esses sintomas são os mais comuns, mas no caso do câncer, a doença mais grave, esse problema ele apresenta um sintoma ou o paciente só vai sentir dor quando essa doença está no estágio mais avançado? Doutor, pode esclarecer para a gente? O grande problema do câncer é que os seus sintomas são muito semelhantes ao que o doutor Silvio acabou de comentar. Então, são sintomas que são semelhantes a uma laringite, a uma dor de garganta, mas como ele frisou bem, o importante disso é que não resolveu, entendeu? Não resolveu durante, que a gente chama até 15 dias, você volta ao otorrino, porque alguma coisa está errada. Não era para estar acontecendo aquilo ali, precisa ser reinvestigado para ver o que está acontecendo nele. Doutor Silvio, quais as principais doenças? Vimos algumas, falamos de algumas, mas quais as principais doenças que acometem a garganta, por exemplo? Assim, os resfriados, as infecções virais são as principais, as mais comuns. Mais comuns. Tá entendendo? Acontece mais nessa época do ano, também porque você aumenta muito o confinamento das pessoas. Então, as pessoas tendem a ficar em ambientes mais fechados, por conta da chuva, do frio, esse tipo de coisa. Então, aumenta muito o contato, a possibilidade de transmissão de uma pessoa para pessoa. Então, outra coisa muito interessante também, que a gente vem notando o aumento na incidência, são as doenças como, por exemplo, a doença do refluxo, que o paciente sente a garganta arranhando, às vezes com pigarro, com tosse seca, tudo. É uma doença que está muito relacionada com o estilo de vida da pessoa, com a alimentação, de como a pessoa se cuida, e também vem aumentando. As doenças tipo câncer e esse tipo de coisa, o doutor Eduardo pode conversar melhor, são sempre uma coisa que a gente tem cuidado. Repito, não é o mais frequente, mas é aquela coisa que realmente você, dando um diagnóstico inicial, pode fazer toda a diferença para o paciente. O que é esse câncer de garganta, doutor Eduardo? Câncer de garganta nada mais é do que uma alteração provocada por uma alteração genética de um tecido lá da laringe, que esse tecido ele perde a capacidade, toda célula tem um período que ela de crescimento, maturação e morte. No caso do câncer, essa célula perde a capacidade de morrer, então ela cresce indefinitivamente. E o que estimula isso? São os fatores de risco. Tudo aquilo que agride a laringe, né, falando do câncer de laringe, vai estar estimulando a formação de um câncer. Não necessariamente tudo vai levar, mas aumenta o risco desse paciente vir a desenvolver um câncer de laringe. Tem como prevenir, doutor? Olha, na verdade, tem como você diminuir a possibilidade de você ter. Hoje a gente sabe que o fato de você ser um tabagista, você aumenta o risco em cerca de 10 a 25 vezes de ter o câncer de laringe. Se você fizer o uso de álcool constante, uma quantidade também acima, né, do que é considerado normal, do que é considerado social, essa chance aumenta para mais de 45 vezes. Então, na verdade, a prevenção é evitar esses fatores de risco e levar uma vida saudável, com alimentação saudável, e é isso que a gente recomenda. Doutor Silvio, falando ainda em outras doenças, muito comum a amidalite e a faringite. Existe uma diferença entre essas duas? Que diferença é essa? Assim, quando a gente fala em amidalite, é quando a infecção ela é predominantemente nas amígdalas, que são duas estruturas de defesa do organismo da gente. É como se fosse o primeiro combate que a gente dá, que o sistema imunológico da gente dá. Então, o indivíduo quando tem a infecção mais focada, mais naquele local, é o que a gente chama de amidalite. Só que algumas pessoas fazem cirurgia para remover as amígdalas e continuam tendo infecções. E pode ter infecção. Por quê? Porque você tirou a amígdala, mas o indivíduo ainda tem a garganta, que é o que a gente chama de faringe. E algumas infecções, como o resfriado, pode deixar a pessoa com incômodo na garganta. Então, a gente conversa muito isso com o paciente, que é esclarecendo essa diferença da faringite e amidalite, que você pode fazer uma cirurgia de remoção das amígdalas, que tem algumas indicações, e o indivíduo tem ainda sentir, não é que ele vai deixar de sentir dor de garganta,
É porque geralmente muda, diminui a necessidade de antibiótico e diminui a chance de complicações. Entendi. É um tema que gera muitas dúvidas, né? E nas ruas as pessoas, elas param a nossa equipe de reportagem para fazer algumas perguntas, querem ficar por dentro do assunto, como prevenir, como tratar, como várias outras coisas sobre o tema que estamos debatendo hoje aqui. Agora vamos fazer uma primeira pausa para acompanhar a primeira dúvida vinda das ruas. Pode soltar a primeira pergunta. Que sensação a doença da garganta pode causar? Falamos um pouquinho desses sinais, né? Mas para reforçar, que sensações essa pessoa pode ter quando apresenta uma doença de garganta, doutor Silvio? Sim, se for uma doença, se for, por exemplo, faringite, uma amidalite viral, alguma coisa assim, mas como é você sentir dor, sensação de aperto na garganta, a garganta arranhando. Quando você tem infecção bacteriana, geralmente o que predomina é dor, certo? Então você tem mais dor, vem com febre, às vezes a dor mais de um local. E nem sempre, porque às vezes você tem um problema na garganta, você sente dor. Uhum. Então, por exemplo, você tem um refluxo que não tem dor, mas o paciente sente outras coisas. Tem gente que liga muito a doença da garganta exclusivamente à dor. E como bem o doutor Eduardo falou, que às vezes você pode ter um sintoma diferente. Você pode, no primeiro momento, não ter dor. E ter outros sintomas que fazem você dar um diagnóstico precoce. A exemplo do câncer, a princípio o paciente não apresenta dor. Mas tem algum sinal, doutor, que venha estar na garganta? Pode ser confundido com a afta, por exemplo, a mancha? Como é que funciona a apresentação desse tumor? O que chama mais atenção e o que fala realmente a favor que aquilo ali pode se tratar de um câncer é a questão da persistência dos sintomas. Né? Voltando ao que a gente já tinha falado, não é normal você ter uma infecção bacteriana, uma infecção viral, e isso persistir por mais de 15 dias. Então, persistindo os sintomas, piorando os sintomas, volte ao otorrino, faça uma investigação adequada para que seja feito o diagnóstico o mais rápido possível. Ok. Temos mais uma pergunta vinda das ruas. Pode soltar a segunda. As doenças podem ser tratadas com alimentação natural? Existe esse tratamento com alimentação natural? É recomendável, não é? Como é que funciona isso? A alimentação natural é mais uma prevenção que a gente faz. A alimentação natural, digamos, a boa alimentação. É importante porque você reforça a imunidade, tudo. Não é que o alimento ele vai tratar em si, ele tem uma importância muito grande na recuperação. Então, se você tem, por exemplo, uma amidalite viral, que ela tende a ser autolimitada, ou seja, ela se resolve sozinha, mas ela se resolve sozinha se você der condições a seu organismo de combater aquilo. Então, se você se alimentar bem, guardar repouso, tomar bastante líquido. Então, o alimento tanto é importante na prevenção como na recuperação da doença. Durante o tratamento também, essa alimentação é muito importante, né, doutor? Sim, fundamental. Né? Isso aí é uma das conversas que nós temos com o paciente nas primeiras consultas, falando da importância disso aí. Mas, como o próprio Silvio falou, a importância maior disso aí está na prevenção. E não só de doença da garganta. Você tem uma dieta normal, uma dieta natural, isso aí faz bem para tudo, né? Coração, e colesterol e tudo, e principalmente também para câncer também. Temos uma dúvida agora aqui na nossa página no Facebook. O Facebook é o assunto do dia, é a Mazé Oliveira. Ela tem uma filha e sempre a filha apresenta dor de garganta, dor no corpo, às vezes febre e sem estar resfriada. Ela queria saber o que isso pode ser. Tem como, apresentando esses sintomas, tem como traçar um perfil de que pode ser uma amidalite, uma faringite? É interessante, assim, é muito difícil a gente dizer, chegar a um diagnóstico sem examinar o paciente. Uhum. Por isso que é importante você procurar o médico, conversar com o médico sobre isso. Então, algumas coisas assim, você tem refluxo também em criança, por incrível que pareça. Então, as crianças estão começando a ter refluxo cada vez mais cedo. Depende também da alimentação. Existem algumas crianças, isso realmente mais comum em criança, que pelo fato dela estar tendo infecções repetidas na amígdala, aquele órgão que era para ser um órgão de defesa, ele perde a capacidade de se defender e funciona mais como um foco de infecção. Em alguns casos, são poucos, são uma pequena maioria, uma pequena minoria, é inclusive indicado você fazer a remoção das amígdalas. Não é o rotineiro, mas é muito importante que essa pessoa, a paciente, procure uma assistência médica que a gente possa dar uma olhada com mais detalhes nesse caso. O paciente saber que sintomas são esses é importante. E o autoexame também, doutor, nesse caso, doutor Eduardo, ele é importante também? Ele pode ajudar o paciente a tentar meio que sinalizar de que alguma coisa está errada ali, pode ser um câncer, por exemplo?
Autoexame eu sempre recomendo, porque é um exame que você faz em você mesmo e não traz nenhum custo, não traz nenhuma dificuldade. Mas, infelizmente, no câncer de laringe, você só vai conseguir fazer esse diagnóstico quando a doença já está bastante avançada, que é quando surgem os gânglios aqui na região cervical, na região do pescoço. Isso aí é um indício que pode ser um tumor, pode ser uma metástase de uma lesão de laringe, por exemplo, mas também pode ser de outras infecções. Aí, doutor Silvio, nesse caso, outras infecções, é importante também esse autoexame para tentar diagnosticar, tentar chegar ao médico falando, ó, tenho esse problema, minha garganta está assim, assim, porque o médico, quando o paciente chega, ele vai logo examinar. É muito importante, assim, se o paciente ele é bem orientado, se o paciente se conhece, tá entendendo? É muito interessante que às vezes a gente está vendo o paciente pela primeira vez, isso acontece muito nas urgências, então a gente vê uma amígdala grande, aquilo pode ser do paciente, ele pode ter a amígdala grande já há muito tempo. Agora, quando ele diz, olha, doutor, a minha amígdala é pequenininha, desde que começou essa dor, a minha amígdala está bem grande. Então, é uma coisa. Isso vai ajudar a diferenciar. Vai ajudar. Ou então, por exemplo, o indivíduo tem uma amígdala muito diferente da outra. E chega para mim, doutor, eu tenho isso há 6 anos. Ou, doutor, eu tenho isso só há 6 dias. Então, se o paciente tem... toda a informação que o paciente traz para a gente é interessante. É lógico que a gente utiliza um pouco mais do que isso para dar o diagnóstico, mas se qualquer informação que chegue para acrescentar no diagnóstico é extremamente importante. Ok, vou pedir licença só a vocês para conferir a previsão do tempo para o dia de hoje. A previsão para quase todo o estado é de sol com aumento de nuvens pela manhã e chuva rápida à noite. Em Petrolina, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Recife, mínima de 21 graus, máxima de 29 graus. Caruaru, a mínima é de 18, a máxima de 25 graus. Santa Cruz do Capibaribe, a mínima de 18, máxima de 26 graus. Arco Verde, mínima de 12, máxima de 28. Petrolina, a mínima de 21, a máxima de 31 graus. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco voltaremos com mais debates sobre as doenças da garganta. Não saia daí. O que você faz quando sente dores na garganta? Como me indicaram, eu faço gargarejo e com a romã, que me ensinaram a casca da romã a fazer o gargarejo, e assim eu vou passando. Você sabe quais são as doenças que atingem a garganta? Câncer, gengivite, afta. Voltamos com mais debate aqui no assunto do dia, que hoje está falando sobre doenças da garganta. Entre elas, a mais séria é o câncer. A doença comete com maior frequência os homens, mas a incidência tem aumentado também entre as mulheres, possivelmente por conta do aumento do tabagismo entre as mulheres. A idade também é um fator de risco, atinge com mais frequência pessoas acima de 60 anos. O tabagismo, como falamos, é a principal causa do câncer de garganta e, quando associado ao alcoolismo, aumenta entre 10 e 20 vezes o risco de desenvolvimento do câncer. Por isso é bom a gente reavaliar os nossos hábitos, ver o que a gente está consumindo, o que está ingerindo. É importante fazer essa autoanálise, né? Doutores que estamos recebendo aqui falando sobre esse tema, um debate muito importante, muito produtivo. Doutor Eduardo, é importante fazer essa reavaliação do que a gente está consumindo, por exemplo, porque isso pode ser um fator determinante para um câncer de garganta, como por exemplo. Principalmente se nós pegarmos a estatística, nós vimos que 90% a 95% dos casos de câncer de laringe está relacionado com o tabagismo. Ou seja, né, é uma medida que faz total diferença. Então, somando o tabagismo com o alcoolismo, isso piora ainda mais. Exatamente. Se o paciente faz o uso dos dois, né, isso potencializa ainda mais o efeito e aumenta o risco ainda mais, chegando a ser até 43 vezes maior o risco do que uma pessoa comum de apresentar o câncer de laringe. Isso preocupa, doutor Silvio? Bastante. E a gente vê assim que existe todo um trabalho do Ministério da Saúde para diminuir o consumo de cigarro e também o consumo moderado de bebida alcoólica. Se engana aquela pessoa que acha que quando está fumando, que o preço que ele paga por aquilo é só o que ele paga na hora de comprar a carteira de cigarro. Pode estar pagando aquilo ali, mas tem um preço para pagar
ele pode ter um preço a pagar bem alto depois, por conta daquele hábito nocivo. Doutor, diariamente está trabalhando com essa questão do câncer. É difícil um paciente chegar no hospital no estágio avançado, ou é comum, hoje em dia está cada vez mais comum? E como é que funciona esse atendimento, esse amparo, no dia a dia, na prática? Como é que funciona o seu trabalho, doutor? Infelizmente, a grande maioria dos pacientes eles já chegam numa situação bastante avançada, né? Então, esse paciente ele é trazido para o serviço de oncologia, onde é feito um tratamento interdisciplinar, conosco, com o grupo de oncologia, com fisioterapeuta, com nutricionista, que vai dar fazer toda uma logística para que a gente melhore, além de melhorar a doença, aumentar a perspectiva de cura, né, do tratamento, a gente também dê um suporte que ele precisa para aguentar a terapia, que na maioria das vezes é um pouco agressiva. O acompanhamento psicológico também é muito importante. Sim, sem dúvida. Apoio da família também. Sem dúvida, sem dúvida. Então, a família é chamada por nós para acompanhar e para estar junto ao paciente, porque é fundamental, né? Porque é um tratamento a longo prazo, demorado, na maioria das vezes com alguns efeitos colaterais indesejáveis. Então, a gente precisa da família junto com toda essa equipe aí de apoio aí para que a gente consiga aí êxito aí no tratamento. Ok. Temos uma telespectadora na linha querendo participar, fazer a pergunta. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Anne Alves. Oi, Anne, pode fazer sua pergunta. Vê só, irmã, assim, primeiramente eu quero parabenizar o programa do assunto de hoje, muito Obrigado. importante. Para mim mesmo foi uma coisa muito boa mesmo, porque eu louvo ao Senhor desde criança e hoje eu me tornei uma cantora de Deus. E toda vez que eu estou louvando, muitas vezes, depois de um hino, eu fico rouca. E a minha voz fica assim, como se estivesse sempre grossa. Mas eu não sinto dor, não sinto irritação, não sinto nada. Eu já procurei um médico, fiz fiz uma ultrassonografia que passa um aparelho pelo nariz, pela boca. E acusou sua rinite alérgica. Mas, assim, antes eu tinha uma voz limpa, eu cantava muito soprano. E hoje, quando eu louvo qualquer hino, eu fico rouca, fico com a voz pesada. Eu queria saber o que pode ser isso. Dr. Silvio Vasconcelos também é especialista em voz, pode esclarecer. Bom, vamos lá. Então, todo paciente que ele apresenta rouquidão, digamos assim, depois de um esforço físico, de um esforço vocal importante, então a gente recomenda que ele procure o otorrinolaringologista que faça uma videolaringoscopia. Por quê? A maioria desses pacientes, o que acontece é que eles assumem um comportamento vocal inadequado, digamos, cantam fazendo muita força, é como se fosse uma postura inadequada. Então, se eu me sinto numa postura inadequada o dia todo, aqui no final do dia eu vou sentir o efeito daquilo. Quem canta também com uma postura inadequada, fazendo muita força, comprimindo muita garganta, aquela musculatura tende a fadigar, tá entendendo? Então, no primeiro momento, a gente pode até examinar a garganta e não achar nenhuma lesão. Se o paciente tem uma postura vocal inadequada, como a gente chama, se canta fazendo muita força, esse tipo de coisa, ao longo do tempo ele pode começar a sentir os efeitos disso, como aparecer nódulos, pólipos e tudo isso. Tá entendendo? Não é comum a doença mais séria da garganta, ela ficar só aparecendo quando a pessoa canta, certo? É lógico que é importante procurar o otorrino, ser reavaliado, tudo isso, mas a principal causa disso é justamente isso, é você cantar ou fazendo muita força, ou cantar, digamos assim, numa área, falando um pouco mais de música, numa área que não é a sua área, então você ser orientado a cantar um pouco mais grave ou um pouco mais agudo do que é normal para você, então aquela musculatura fadiga, você fica com cansaço vocal e tudo isso. É interessante dar uma olhada, se esse sintoma persistir, você volta ao otorrinolaringologista, fala isso, que você não está conseguindo, que a rouquidão não está passando e ele vai dar um seguimento ao seu caso. Importante fazer um exercício antes, depois fazer um exercício para descansar a voz. Muito. Isso evita muitas doenças, por exemplo. Muito interessante isso. O ato de falar, se a gente for, a laringe é um órgão cheio de músculos. Então, é como se o falar fosse o andar e o cantar fosse o correr. Da mesma forma, quando a gente vai fazer um exercício mais puxado, a gente faz o aquecimento, a gente vai lá, se alonga, prepara aquela musculatura para o exercício que vai vir. Se, no entanto, a pessoa não faz nenhum aquecimento vocal nem nada disso, ela pega uma musculatura que não está preparada para um esforço físico, mas um esforço muscular mais importante,
e submete ela àquele esforço, àquele estresse. E o paciente pode ter problema por conta disso. Nesse caso, doutor, ele pode desenvolver um câncer por estar forçando muito a voz, estar tendo aquele problema de rouquidão, não procurar um especialista, se ele insistir naquele exercício repetidamente, isso pode desenvolver um câncer também ou não? Olha, não. Geralmente o câncer está relacionado a outros fatores de risco e não a esse problema aí por esforço vocal. Uhum. Ok. Temos mais uma pergunta agora da Ivete Alves, ela que é Arthur Lungre de 1. Ela fez um exame e acusou que ela tem refluxo, mas às vezes a garganta sangra. Ela quer saber o que é que esse sinal significa, doutor Eduardo. Isso pode ser um câncer? Olha, na verdade, o sangramento é um sintoma, né? O sintoma pode estar relacionado desde a um câncer ou então, às vezes, até uma infecção. Então, na verdade, o que ela precisa é procurar um otorrino, fazer uma investigação adequada, né? Não se apavorar com esse sintoma, porque, como já foi falado pelo doutor Silvio, uma tosse exacerbada pode levar ao sangramento, então nem tudo que sangra é sinal que seja uma doença grave. Doutor Silvio, aqueles remédios caseiros, aquele gargarejo com água, sal, água e vinagre, água e bicarbonato, isso é recomendável? O que é que os médicos falam sobre isso? Sim, o gargarejo é uma coisa importante e muitas vezes mais o ato em si de gargarejar que faz a diferença, porque você limpa, as amígdalas, ela tem umas estruturas que a gente chama de criptas, que são como se fossem uns pequenos buraquinhos nas amígdalas e às vezes fica um resto de alimento ali e esse alimento é fermentado, forma massa amarelada com mau cheiro. Às vezes o gargarejo é mais importante do que com o que você gargareja. Eu converso muito com o paciente que é para não tentar brincar de laboratório de química com aquele que ele vai. Então mistura uma coisa com outra numa temperatura muito alta. Eu já vi paciente, por exemplo, de fazer gargarejo com um líquido numa temperatura muito alta e queimar a garganta. Então a gente orienta isso assim, que não tente fazer nenhuma inovação, nem assim, fazer alguma experiência muito mirabolante com isso, não. Não dá muito certo, não. Não, só o básico, assim, fazer o gargarejo, às vezes com bicarbonato, que é uma coisa barata e faz diferença, tá entendendo? E não escutar tudo que se diz na rua, não, ter um pouquinho mais de cautela com relação a isso. Aquela água e sal também, a água morna com sal funciona? Tem algum efeito? É mais assim... É mais comum, né? Como eu disse, é mais o ato de gargarejar em si. Eu já vi muita gente colocar água muito quente com sal e ficar com a garganta bem incomodada depois do gargarejo. Ok. Temos mais uma participação pelo telefone. Temos um telespectador na linha. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Fala com a irmã Silene em Ribeirão. Opa, pode fazer sua pergunta, fique à vontade. Eu queria saber porque há um mês mais ou menos, ou mais um pouquinho, eu venho com um pigarro. Não é bem na garganta, nem é no nariz. Fica aquilo preso, é aquele branco, quando eu faço força que sai. Já procurei aqui um otorrino aqui, me consultei, ele disse que é uma alergia. Ele olhou, examinou e disse que é uma alergia, aí ele passou uns comprimidos, já de dois tipos de comprimido. Eu tomei, me aliviou, mas agora volta novamente. E quando eu faço muita força, porque ele fica pegado, aí eu lavo com o soro fisiológico que ele pediu que eu lavasse com o soro, colocasse no nariz. Aí solta, eu melhoro. Quando solta, quando eu faço a inalação, é assim com o soro fisiológico. Mas terminando o comprimido, passando o efeito, volta novamente. E ele disse que é uma alergia. E eu queria saber o que é isso, porque quando eu faço muita força, até vomitar, eu vomito, porque é muito pegado, assim, mas o branco, aquele pigarrozinho branco. Aí eu queria saber o que é isso. Que Deus abençoe vocês. Ok, vou passar a pergunta para o doutor Silvio. O que é que pode ser essa alergia? Alergia a quê? Veja bem, assim, o tratamento para alergia, a medicação é só uma parte do tratamento. Quero lembrar bem a você isso. Não adianta você tomar uma medicação, fazer o uso correto da medicação e continuar se expondo àquilo que está incomodando você. Então, a gente orienta, conversa com o paciente e tenta identificar o que é que faz essa alergia piorar. O que é que, quando você entra em contato, que faz piorar a garganta e, na medida do possível, você evitar contato com aquilo. Então, vou dar um exemplo. Se a pessoa tem alergia à poeira, ela pode fazer um tratamento para a alergia, ficar curada, assim, melhorar os sintomas, passar os sintomas, mas se depois de 1, 2 dias ela se expor a uma quantidade muito grande de poeira, os sintomas vão voltar. Então, como eu friso novamente, tratamento para alergia, uma parte é medicamentoso e outra parte é comportamental. É evitar contato com aquilo que faz
mal para você. Ok, temos mais uma pergunta aqui pelas nossas redes sociais, através do nosso Facebook. O Luiz Henrique, ele disse que tem refluxo constante e às vezes quando termina de almoçar já coloca para fora. O que é que ele deve fazer, doutor? Você tem que procurar um médico, Luiz, porque é interessante investigar isso. Eu não sei se você já começou a tratar, você disse que tem refluxo, eu não sei se você está tratando o refluxo. Mas quando o refluxo ele vem com sintoma de regurgitação, é interessante a gente dar uma olhadinha, ver se o esôfago está funcionando direitinho, tá entendendo? Se ele está, às vezes a gente passa uma medicação que melhora a função do esôfago, melhora a contração do esôfago, e esses sintomas que estão lhe incomodando pode aliviar. Doutor Eduardo, voltando a falar sobre o câncer, essa doença ela pode ser confundida com outra doença da garganta? Como é que funciona? Pode ser confundida com quais doenças, por exemplo? Você pode explicar mais uma vez isso? Certo. Como os sintomas, né, como a gente já havia falado, são muito semelhantes, então qualquer infecção, né, de garganta, da laringe, pode aparecer com sintomas semelhantes. O grande recado que a gente quer né, passar aqui hoje é o seguinte, é a questão de persistência e piora dos sintomas. O sintoma provocado pelo câncer, ele não melhora, tá certo? Ele sempre vai piorar. Se não houver um tratamento, ele sempre vai piorar aquilo ali. Assim como qualquer outra doença, se não houver acompanhamento, tratamento, isso, mas piora, no caso, né? algumas doenças virais, você tem a doença, você tem uma melhora e depois o paciente volta a ter uma nova infecção e o paciente volta a apresentar. Já no caso do câncer, não. O câncer está sempre crescendo até que seja tratado. Então, a mensagem é essa, persistência e piora dos sintomas, procure um otorrino para fazer uma investigação adequada aí da sua garganta. Ok, temos mais uma participação através do telefone. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? É Miriam. Oi, Miriam, tudo bom? Pode fazer sua pergunta. Eu quero saber, Elson, porque eu tenho uma coceira muito grande no meu ouvido e na minha garganta. Agora, coça e irrita demais. Eu quero saber se tem assim, um tratamento adequado para esse problema. Doutor Silvio. Primeiro, Miriam, bom dia, Miriam. Assim, a primeira coisa que a gente tem que ver é examinar você. Existem causas, por exemplo, causas diferentes para a coceira de ouvido. Pode ser, às vezes, alergia alimentar da coceira no ouvido. Certo? Às vezes, infecção por fungo da coceira no ouvido. Às vezes, algumas infecções bacterianas no início, elas também podem dar coceira no ouvido. Você tem coisas que dá coceira no ouvido e na garganta, às vezes até uma rinite alérgica, por exemplo. O indivíduo que tem rinite alérgica, ele não só tem coceira no nariz. Ele tem coceira no nariz, às vezes dá coceira no céu da boca, digamos assim, no ouvido também. Então, é importante examinar você, olhar você, ver como é que está o ouvido, como é que está a sua garganta, conversar com você, ver o que é que pode estar acontecendo no seu dia a dia que possa estar fazendo com que você sinta esses sintomas. O exame físico, assim, é indispensável. Ok. Doutor Eduardo, por que o cigarro, como temos falado, que o cigarro junto com o álcool, ele aumenta a chance de desenvolver esse câncer? Por que existe esse aumento? O que é que acelera nesse caso? Para a gente ficar mais claro. Certo. Na verdade, o câncer ele é uma resposta a uma agressão, na grande maioria das vezes. E o cigarro apresenta para mais de 4.000 substâncias tóxicas. Então, essa fumaça entrando em contato com essa mucosa, que é esse tecido de revestimento que a gente tem da laringe, da cavidade oral, isso leva a uma agressão. Por isso que quanto maior o consumo, maior o risco que você tem. Da mesma forma, o álcool. Né? Se você consome o álcool numa quantidade também alta, você aumenta a agressão a essa mesma mucosa, que é esse tecido, e aí você propicia ao aparecimento do câncer. A incidência era maior em homens, agora em mulheres também. O que é que está mudando? Está mudando o comportamento? O que é que está acontecendo para estar correndo esse tipo de câncer também nas mulheres? Na verdade, ainda continua, né, maior nos homens, mas o perfil do tabagismo é que está mudando um pouco, como a mulher ainda já está aparecendo agora nas estatísticas com dados maiores, e isso aí tem favorecido ao surgimento de câncer que não era tão comum agora em mulheres, mas o homem a grande maioria ainda aparece nos homens. Ok, temos agora mais uma pergunta vinda das ruas, vamos acompanhar. O que pode ou não pode fazer quando se está com a garganta inflamada? Doutor Silvio, o que é que pode, o que é que não pode fazer quando está com essa garganta inflamada? O que não se pode fazer? Forçar, não pode forçar a voz? O que se deve fazer? Primeiro, assim, evitar qualquer coisa que possa irritar a sua garganta. Então, se você já tem uma certa predisposição a incômodo na garganta, quando você entra em contato com poeira, se sua garganta estiver irritada, então provavelmente sua garganta assim, vai sentir mais o efeito da poeira. A gente orienta o paciente que se ele tiver, os sintomas não tiverem tão importantes e tiver um espaço
mais curto de tempo, ele pode tomar uma medicação assim para aliviar a dor, esse tipo de coisa, um analgésico, alguma coisa assim. O que não pode fazer, geralmente, é tentar conseguir antibiótico. Ah, não, porque o primo tomou um antibiótico, era mais ou menos a mesma coisa, então eu vou pegar aquele restinho de antibiótico e vou fazer. Muito cuidado com isso, que isso é inclusive uma causa de aumento na resistência aos antibióticos que a gente está tendo. E se persistir os sintomas, como muito bem o doutor Eduardo colocou, procurar assistência médica. Uma coisa é você estar com a garganta que está incomodando muito pouco, há 1, 2 dias, você fazer um analgésico, uma coisa, tudo bem. Agora, se esse sintoma vem por 15 dias, se esses sintomas são muito importantes, procure assistência médica. Ok, vou pedir licença a vocês dois, vamos fazer agora a nossa última pausa, daqui a pouco voltaremos com mais assuntos do dia. Você conhece os principais sintomas que se manifestam na garganta? Dores, irritação, tosse, por aí. Assim. Como é feito o tratamento para doenças na garganta? Eu acho que com antibióticos, remédios e remédios naturais, como chá, tirado da medicina. Estamos de volta com o último bloco do assunto do dia. Agora vamos saber quais as principais notícias da internet sobre o tema de hoje com a repórter Thalita Bello. Olá, Balbino, um bom dia para você que está nos acompanhando. Vamos então aos destaques na internet sobre o tema de hoje. O site Minha Vida, Valdson, trouxe informações sobre o câncer de laringe. Segundo este site, é um dos mais comuns a atingir a região da cabeça e pescoço, representando cerca de 25% dos tumores malignos que acometem esta área e 2% de todas as doenças malignas. Ainda segundo o site, aproximadamente 2/3 destes tumores surgem na corda vocal verdadeira e 1/3 acomete a laringe supraglótica, ou seja, localizam-se acima das cordas vocais. Já o site da revista Veja trouxe informações sobre a vacina da HPV, que segundo o site protege também contra cânceres na região da garganta. De acordo com o site, um estudo da OMS mostra que a vacina reduz em mais de 90% as infecções orais causadas pelos tipos 16 e 18 do vírus. Uma boa notícia então, não é? Vamos retomar o nosso debate, voltamos com você, Valdson. Ok, Thalita, muito obrigado. Uma ótima notícia. E como recomendável em qualquer um dos casos é procurar o atendimento médico, procurar um especialista para esclarecer ainda mais sobre essas doenças da garganta. Voltaremos agora ao nosso debate. Importante aproveitar o nosso tempo para esclarecer, que gera muitas dúvidas. A primeira delas é a questão do calo nas cordas vocais, doutor Silvio. Isso pode ser um fator agravante para desenvolver o câncer? Como é que funciona? Pode, através desse calo, gerar um câncer? Como é que funciona isso, doutor? Bom dia. Assim, o fato da pessoa ter o calo vocal, que é o que a gente chama de nódulo vocal, ele não aumenta a chance da pessoa ter câncer. O que eu converso com o paciente não é que você não possa ter câncer. A chance de você ter câncer não aumenta com calo. Eu posso ter câncer? Depende, se você fumar, se você beber, então você pode ter câncer. Mas a presença em si do calo não traz nenhum aumento no risco do paciente desenvolver câncer de garganta ou de laringe. E o que muita gente tem dúvida, doutor Eduardo, é se esse câncer ele tem cura. Como é que funciona? Existe a cura? Como é que funciona esse tratamento para chegar até essa cura, se existe ou não? Certo. Então, na verdade, existe a cura sim. Agora, depende muito do estágio que o paciente chega conosco, né? Quanto menor a lesão, maior a chance de cura. Então, esse fator aí é importantíssimo. Por isso que a gente bate nessa tecla de persistir os sintomas, procure logo um otorrino para que esse diagnóstico seja feito de forma precoce. Porque quanto mais precoce, maior a chance de cura que a gente tem. Doutor Silvio, e essa rouquidão frequente, como é que funciona esse tratamento? É a base de medicamento? É a base de exercícios? Como é que funciona essa? A primeira coisa que a gente faz é dar o diagnóstico. Assim. A rouquidão ela não é uma doença, ela é um sintoma comum a uma série de doenças. Desde doenças como nódulos vocais, coisas que o tratamento eles são exclusivamente fonoterápico, por exemplo. O paciente não vai tomar medicação nenhuma, vai fazer fonoterapia, vai ficar curado. Se for um processo infeccioso, a gente prescreve a medicação e o paciente tende a ficar bom.
quando a gente olha o paciente, às vezes desconfia, tem uma lesão, desconfia que é câncer, a gente faz uma biópsia, dá o diagnóstico de câncer, o tratamento vai ser diferenciado. Então, depende muito do que for a causa, de o que estiver levando o paciente a estar com essa rouquidão. Ok, doutor Eduardo, no caso do câncer de garganta, esse câncer ele pode migrar para outros órgãos? Como é que funciona? Assim, existe essa possibilidade? O que é que determina essa migração ou não? Certo. Na verdade, todo câncer ele pode migrar. À medida que a doença avança, o tumor ele começa a invadir alguns vasos sanguíneos. E na hora que ele invade esses vasos, ele libera células que podem parar, né, em outros órgãos e aí aconteceu o que a gente chama de metástase. Uhum. Tem uma dúvida aqui da Jéssica Ferreira, através do nosso Facebook. Ela quer saber se o nódulo na tireoide pode gerar um câncer. Na verdade, o nódulo da tireoide pode ser um câncer. Pode ser um Ele pode ser um câncer, então ele pode ser um nódulo benigno. Então, a recomendação é paciente com nódulo da tireoide, faça uma consulta com um endocrinologista, que a depender do tamanho da característica, vai pedir um exame, que é a biópsia, para avaliar qual é o conteúdo que tem naquele nódulo para saber se é uma lesão benigna ou saber se é uma lesão maligna. Doutor Silvio, no bloco anterior falamos sobre a questão daquele remédio feito em casa, aquela fórmula caseira, água morna com sal, fazer o gargarejo. No caso dos fitoterápicos, eles funcionam também ou não são recomendáveis? Como é que funciona? Depende muito do fitoterápico, sabe? E o importante, assim, é você... O problema é quando se faz, por exemplo, o fitoterápico sem se saber o que tem. Então, a pessoa vai... Tem uma dor de garganta, não sabe se é uma infecção viral, se é uma infecção bacteriana, se é refluxo, se é alergia. Então, você tratar com fitoterápico, quando você não tem ideia do que é o que o paciente tem, o paciente simplesmente tem uma dor de garganta e vai procurar qualquer medicação para tomar, a chance de sucesso em um tratamento desse é pequeno. Se você, dependendo do caso, dependendo do que está causando aquele desconforto, alguns fitoterápicos são muito bem indicados. No caso, doutor Eduardo, do câncer, esses fitoterápicos também são recomendáveis ou não? Tem a medicação correta, tem o tratamento, tem que seguir uma linha para poder funcionar esse tratamento? Isso é muito importante a sua pergunta. Na verdade, infelizmente, não há ainda nenhum fitoterápico que mostrou ser capaz de tratar a doença, né? Na verdade, hoje, todo o tratamento que nós utilizamos no câncer de laringe, que é baseado no tripé de cirurgia, radioterapia e quimioterapia, não necessariamente os três juntos, o que vai depender aí é do tamanho da lesão e de uma série da localização, disso aí que a gente vai definir. E todas essas opções, eles foram testados em pacientes e foram comprovados que esses pacientes que fizeram esse tipo de tratamento, eles tiveram benefício. Uhum. Então já isso a gente não encontra no fitoterápico, por isso que a gente não recomenda a adição dessas medicações para tratamento, porque a gente não há nenhuma prova científica que realmente isso funcione. Isso só funciona no caso de ser orientado ou não com essa conversa. É importante manter esse diálogo com o médico, nesse tratamento durante esse tratamento é importante ficar bem informado, buscar o apoio da família para que o tratamento ocorra de forma melhor possível, né? É mais importante, é o que a gente sempre comenta, mais importante do que o tratamento é a primeira conversa que a gente tem com a família, onde é explicado, né, tudo sobre a doença, sobre os efeitos colaterais, sobre como se comportar, sobre o que utilizar. Então, tudo isso é conversado na primeira consulta a fim de minimizar assim, dúvidas que possam prejudicar aí o tratamento. Por falar em dúvidas, vamos seguir agora com mais dúvidas vindas das ruas. Pode soltar a próxima pergunta. Algumas doenças da garganta são provocadas por doenças alérgicas? Falamos anteriormente, chegamos a comentar essas doenças alérgicas. O doutor Silvio pode complementar a dúvida do nosso telespectador? Posso sim. Algumas doenças alérgicas levam a desconforto na garganta e às vezes doenças alérgicas do nariz. Então você tem uma doença, por exemplo, um indivíduo que tem rinite alérgica pode sentir sintomas na garganta. Ou porque a rinite está deixando ele com o nariz entupido, ele passa a noite respirando pela boca, isso deixa a garganta ressecada, incomodando, ou até da secreção que desce pelo nariz e vai pela garganta. Então, a alergia tem um efeito direto e também pode ter um efeito indireto sobre a garganta. Ok. Doutor Eduardo, queria abrir esse espaço agora para o senhor falar um pouquinho onde o senhor faz o atendimento, onde é que o senhor trabalha, o senhor é oncologista clínico, onde é que o senhor atende, como é que funciona o trabalho do oncologista clínico? Nós trabalhamos em 2 serviços, né, no Hospital do Câncer do Estado, um serviço público, né, aberto a toda a população, e trabalhamos também na Oncoclínica, que é um serviço privado. Nesses 2 centros nós trabalhamos fizemos um tratamento interdisciplinar, que há essa participação de psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, e
e a nossa parte, que é a indicação, o debate com o paciente para ver qual é o melhor tratamento para aquele caso específico. Né? Porque na oncologia não existe uma regra, e sim baseado em cada paciente. Doutor Silvio, agora, eu queria abrir esse espaço para falar um pouquinho mais do seu trabalho, onde é que o senhor atende, quais as especialidades que você desenvolve, pode falar para a gente? A gente atende lá no Hospital Agamenon Magalhães, onde a gente coordena, inclusive, uma reunião sobre doenças da voz e da garganta lá com os residentes, com relação ao serviço privado até no Real Hospital Português, que é no Real Instituto de Otorrino e Fono. A gente tem otorrinos, fonoaudiólogos, a gente trabalha em equipe aí para prestar uma boa assistência aos nossos pacientes. Ok, o nosso debate está muito produtivo, o nosso tempo infelizmente é curto. Eu queria abrir mais uma vez o espaço para as considerações finais, se o senhor quiser destacar alguma coisa, ressaltar alguma coisa. Importante é procurar a ajuda médica. É isso mesmo, doutor Eduardo Hinojosa? Sem dúvida, e reforçar o segredo para câncer, hábitos de vida saudáveis, né? E persistir os sintomas, procure o médico. Não esqueça disso. Ok, muito obrigado, doutor. Até uma próxima. Doutor Silvio Vasconcelos, ele que é otorrinolaringologista. Considerações finais, por favor. Então, assim, se tiver algum problema de garganta, não entre em pânico. Assim, tem muita gente que fica extremamente estressada, dor de garganta, pode ser câncer, tudo. Então, lembrando a recomendação do Dr. Eduardo, sintomas persistirem, forem tiverem características diferentes, procure o otorrinolaringologista, procure o médico, e lembrando que é sempre melhor evitar um problema do que ter que tratar ele. Ok, recebemos hoje aqui no nosso debate o Dr. Eduardo Hinojosa, ele que é oncologista clínico. Também recebemos o Dr. Silvio Vasconcelos, otorrinolaringologista. Muito obrigado pela participação de vocês dois. Eu também agradeço a você, continue assistindo a nossa programação da Rede Brasil de Comunicação. Teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9 horas da manhã. Até lá!